Olá, meninas! Vou explicar para vocês como faz a capa de botijão, tá bom? Então, aqui vocês vão receber somente esse molde, tá bom? Só que ele já vem com as informações. Por que que eu não fiz molde do corpo? Por quê? Porque é um reto, então não precisa a gente ficar fazendo molde que vai ficar grande. Mesmo que a gente faça aquele esquema de dobra do tecido, ainda ia ficar um molde meio grande, então vamos ficar só com esse molde mesmo. Porque a parte reta dá pra vocês rasgarem o tecido, que fica mais fácil, né? Ou cortar mesmo medindo. Então aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu colocar aqui que acho que vai ver melhor. Que a gente tem uma vez no tecido e cortar no risco. Uma vez no tecido é desse molde aqui, tá bom? Que é esse daqui, ó. Uma vez no tecido, cortado no risco, né? E aí, a gente tem aqui embaixo, cortar, que é do corpo, uma vez no tecido. Deixa eu encostar aqui, que acho que é melhor pra vocês verem. No tamanho 122 centímetros por 54 centímetros. Então, a gente vai cortar pro corpo 1,22 m por 54 centímetros, certo? Vai ser 1,22 m de comprimento por 54 centímetros de altura. E mais esse daqui. Além disso, a gente vai precisar de 2 pedacinhos de fita de cetim, tá bom? E viés. Esse viés aqui, ele é um viés um pouco melhor porque ele é de tecido. Aqueles viés que é viés com aquele material sintético, deixa eu ver se tem um aqui, ó, desses materiais assim que ele é mais durinho, ele é até melhor para colocar na peça, né? Só que ele, como eu já disse algumas vezes, ele não é muito durável, né? Esse de tecido é um pouco mais durável. Então, como a gente tem de tecido lá, a gente vai usar ele. Esse daqui que eu peguei é o viés mais fino, tá? Mas mesmo assim dá pra gente usar. Pode usar o mais largo também, não tem problema, é até mais fácil. Mas como tinha esse azul lá, tem bastante dele lá na casa da criança, então a gente vai usar dele, tá bom? Aí tem algumas outras cores lá, a gente vai ver o que vai combinar mais com o tecido de vocês, tá bom? Então, isso, a fitinha pode ser combinando ou tanto com o laranja ou com o que vocês vão receber do estampado de tricoline, tá? No caso aqui que o meu é azul, então eu peguei fitinha azul mesmo. Então, primeiro, o que eu quero que vocês façam, que eu já vou lá na máquina, já faço tudo de uma vez também. Vai fazer a barrinha, sempre, ó, lembrando daquele mesmo esqueminha do pano de prato, ó, um dedinho, tá? Aqui no comprimento de cada lado, certo? E vai fazer uma barrinha em uma das partes de baixo. Uma parte de aqui não vai fazer. Então, vai fazer esse lado comprido aqui de 1,22 m e o outro lado de 54. Um lado não vai fazer, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer na máquina. E também vou fazer na máquina essa parte aqui. Porque, como é para botijão, tem que ter aquela entrada da válvula, certo? Então, o que que a gente faz? A gente pega essa parte aqui, ó, dobra no meio, vinca bem, tá? Ó, dobrou no meio certinho. Eu vou vir aqui, vou dobrar novamente e vou vincar novamente. Por quê? Porque eu quero encontrar esse meio aqui também, dos dois lados, certo? Feito isso, vou abrir, ó, ele ficou vincadinho. Dão pra vocês perceber que tá vincado aí, né? Ó, dos dois lados aqui. Eu vou dobrar aqui novamente, vou escolher um dos lados, né, que já tá vincado certinho. E aqui é o meu meio, certo? Eu vou pegar a minha tesoura, aqui é o meio, ó, não posso esquecer onde é o meu meio, que eu só vou cortar até aqui. Vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, ó. Vou deixar em mais ou menos uns 5 centímetros. Meio centímetro, 5 centímetros é enorme. Meio centímetro aqui, ó. E vou cortar daqui até o meio. Chegou aqui no meio, ó, o meio é aqui, tá, gente, ó. Que às vezes vocês não estão conseguindo ver o vincado, ó. E vou arredondar isso daqui, ó. Certo? Ó. Tirei aqui esse pedacinho. E aí, ele vai ficar com essa abertura aqui, ó, certo? Nessa abertura aqui, é onde a gente vai colocar o nosso viés. Como? A gente vinca aqui o meio dele, quem não tem muita
prática em colocar viés, cada um coloca viés de um jeito e tudo bem. E aí vão fazer isso, ó, vai colocar aqui, ó, assim, ó, tem que colocar alfinete, só que alfinete nesse daqui não vai dar muito certo, então eu vou pegar ali uns grampinhos. Pronto, peguei os grampinhos, então aqui, ó, como o alfinete ele é muito fino, às vezes ele sai do lugar. A gente deixa um pouco sobrando aqui, tá, gente? E aí começa a colocar uns grampos ou alfinete se vocês preferirem, tá? Porque o alfinete é tão fininho para colocar aqui que às vezes ele sai do lugar. Mas eu vou colocar aqui com grampo mesmo. Se vocês não tiverem, vocês usam alfinete. Vou colocar aqui, ó. Ele vai vir do tamanho certo. A parte mais difícil de vocês fazerem na parte da costura é só essa voltinha aqui, ó. Mas vocês fazem com calma, gente, devagar, que ele vai, que é uma beleza. Talvez o primeiro não vá tão bem, que eu entendo também. Mas depois vocês vão pegar a manha e vai tranquilo, tá? Olha só. Vou colocar aqui pra vocês verem, mas na hora de costurar a gente tem que tirar, não tem jeito, tá? Quando o viés é um pouquinho maior, ainda dá pra colocar melhor o alfinete, tá? Nesses mais pequenos, às vezes ele dá uma engrenhadinha, e aí ele vai fazer isso, ó. Aqui, ajeitadinho. Na hora que vocês forem costurar esse meio, é só dar uma abrida assim, ó, melhor lá na máquina que ele costura, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer as barrinhas lá no laranja, como eu disse, as 3 partes, e vai passar aqui a costura, certo? Porém, eu gostaria que quem não tem prática de passar reta, ou não tem prática de colocar viés, passar zigue-zague, tá bom? Por quê? Porque o zigue-zague, ele pega assim, certo? E aí ele não vai correr o risco de você não pegar a parte de baixo, porque embora esse daqui seja mais pequeno, ele vai até lá, tem alguns viés igual o grande, que ele não vai tudo, né? Então, vai ficar mais ruim para vocês passarem reta. Que às vezes passa reta, pega na frente, mas não pega atrás. E aí não adianta. Por quê? Porque aí depois vai soltar isso daqui, ó. Então, o ideal, quem não tem muita prática em colocar viés, é colocar no zigue-zague. Às vezes até a pessoa quando tem prática de fazer reta, mas o zigue-zague é mais legal. Põe um zigue-zague, não precisa ser aquele zigue-zague muito junto, tá? Muito justo. Mas coloca um zigue-zague aqui pra ter certeza que vai pegar as partes certinhas do seu viés. Então, eu vou lá na máquina, vou fazer zigue-zague aqui, tá? Pra vocês verem. E vou fazer aquela parte lá, tá bom? Olha só, meninas, já fiz aqui, ó, já coloquei o meu viés, tá? Ó, coloquei zigue-zague, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Zigue-zague de fora a fora, pra ficar mais fácil a questão de colocar o viés, tá bom? Aí ele acaba pegando dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Se o viés for maior, não vai correr o risco de soltar a dobra, tá bom? Lembrando que retrocesso sempre no início e no final. Vocês vão prestar atenção, como eu disse, que essa parte aqui, oval, é um pouco mais complicada para fazer. Quando eu digo complicado, não que seja difícil, é porque você vai ter que ir na máquina, tirar, virar, tirar de novo, virar, para fazer essa parte oval. Tá? Aí ela vai ficar assim, ó, é pra ela ficar pra cima, tá? Igual tá aqui, e não pra baixo assim depois. Quando você costurar, é só você arrumar depois, ó, não é pra ficar assim pra baixo. A hora que a gente vai costurar ali é pra ela ficar assim pra cima, tá bom? E aí eu também fiz aqui, né, as minhas barrinhas, aqui, ó, na pontinha, certinho, tá? Aqui embaixo e nessa outra parte também. Gente, essa parte aqui, por ser brim, essas quinas aqui que já tem uma dobra e depois mais uma dobra, o que que acontece? Vocês têm que ajudar a máquina de vocês, não ir de uma vez, faz com a mão lá na lateral dela, vai devagarzinho no pezinho, para não correr o risco da agulha de vocês quebrarem, tá bom? Então, feito isso, a gente vai colocar aqui agora. Só que vocês vejam bem que isso daqui é bem grande, né? Para isso daqui que é pequeno, porque o botijão em cima é pequeno, mas o meio dele é largo, né? Então, a gente vai ter que arrumar aqui nessa parte aqui. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Não esqueçam de ver a parte certa do tecido, porque aqui, ó, essa aqui seria a parte de dentro, ó, pra onde tá dobrada
a minha barrinha, ó. Tá escrito aqui o cedro, que eu já havia dito em outro vídeo, tá? Então, essa parte aqui também tem. Aqui tem bastante da marquinha desse tecido aqui, que é a parte de dentro, tá bom? Então, eu vou ajeitar aqui pra vocês verem como é que a gente faz, tá? Ó, primeiro de tudo, eu vou achar o meio disso aqui. Coloquei aqui, ó. Eu vou dar um piquezinho. Gente, é um piquezinho mesmo, tá? Não pode ser muito grande, é só pra marcar. Se vocês quiserem marcar de caneta, é melhor. Vou marcar de caneta porque vai que vocês dão um piquezinho muito grande, aí na hora de cortar vai ser mais ruim, na hora de costurar vai ser ruim pra vocês, tá bom? Que vai estar cortado muito. E aí eu vou dobrar mais uma vez e vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui e aqui pra mim ficar sabendo, tá? Então, eu marquei aqui, ó, o meio, tá? E mais a metade do meio, mais a metade aqui, ó, certo? Aqui e aqui. E agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui, ó. Pode deixar essa sobrinha, tá, gente? Depois a gente tira. Não tem problema. Coloco aqui, tô marcando, né? Então, como eu já tinha vincado antes, aqui é o meu meio. Vou marcar aqui pelo avesso. Vou juntar ele aqui. E vou dobrar aqui novamente. Pra me marcar as minhas laterais aqui. Então, tá marcado aqui e aqui. Certo? Agora, eu vou pegar, ó. Esse aqui é o meu lado avesso, tá, gente? Ó, tem o cedro aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu lado certo com o meu lado certo e vou alinhar aqui, ó, meu meio com o meu meio, certo? Vou pegar alfinetes, se eu achar, aqui. Ó, vou acertar aqui, vou colocar aqui, certo? Agora, eu vou vir aqui, esse outro meio, com essa parte aqui que eu também marquei bem aqui, certo? E vou alfinetar. Também. Vou fazer a mesma coisa do meu outro lado, que está aqui com aqui, tá bom? Vou alfinetar também, certo? Ó. E vou alfinetar isso daqui, que vai ficar assim. Depois eu vou mudar certinho essa parte, tá, gente? A gente ainda vai colocar a fitinha aqui. É só pra mim fazer as minhas pinças ficarem certo. E vou vir aqui também. E vou colocar aqui. Por aqui. Desse lado. Pronto. Então, aqui. Já tá com os meios certos. Eu vou tirar essas linhas aqui primeiro. Pronto. Tirei as linhas que tava demais. Agora, aqui, ó, a gente vai vir aqui no meio, tá? Primeira marcação do meio aqui, opa. Aqui, certo, ó. Juntinho com juntinho. Vou pegar uma caneta pra vocês fazerem, porque essa parte de pinça tem gente que não gosta muito. Então, faz com a caneta pra ficar mais fácil. Eu vou dar aqui, ó, 2 dedos do meu meio aqui, tá? Ó, 2 dedos. Vou marcar aqui onde deu meus 2 dedos. E aí, eu vou contar mais 2 dedos. Vou marcar novamente, certo? Então, eu vou deixar esse primeiro espaço de 2 dedos e vou vir aqui dar uma pinça de 2 dedos, ó. Ela vem aqui, a pinça, ó, e volta, tá? Então, aqui tem 3 camadas de tecido pra dar a pinça, fora essa parte aqui azul, né? Feito isso, eu vou alfinetar, certo? E aí, aqui, ó, sobrou até a próxima, certo? Agora, aqui, não vai dar pra gente dar muita camada, certo? Então, essa daqui vai ser assim, ó. Vamos dar 3 dedos. Vou marcar aqui onde é o meu terceiro dedo, ó. Esses 3 dedos é daqui, ó. Da onde veio aqui, ó, onde acabou essa minha pinça, aqui, ó. 3 dedos. E aí, eu venho aqui, ó. Vou tirar um pouquinho mais pra cá.
e venho e faço o tamanho da pinça que vai dar aqui 2 dedos, tá, gente? Ó, só que essa pinça vai só vir e não vai precisar voltar. Eu vou só encostar o meu alfinete um pouco pra lá, porque agora a pinça vai ser assim, daqui, dessa beirada aqui, ó, até aqui, ó. A pinça vai pegar aqui, ó, onde eu marquei a minha lateral, até aqui onde eu marquei. Vai dar 2 dedos praticamente, ó, gente, certo? E aí eu venho aqui e alfineto em cima da pinça. Não esqueçam de alfinetar. Vou fazer isso do outro lado também, certo? Ó, aí aqui, ó, dei 2 dedos, uma pinça de 2 dedos. Dei 3 dedos de espaço e deu mais uma pinça de 2 dedos até chegar esse meu meio aqui. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. O que vocês têm que prestar atenção é que agora a gente vai vir pra cá com a pinça, certo? Se você colocar pra lá na hora de colocar no botijão, vai ver, só que vai dar certo. Só que aí a pinça vai ficar tudo pra um lado, tá? Aí, ó, dei 2 dedos. Vou marcar aqui. Vou colocar mais 2 dedos. Vou marcar aqui. Que agora vai vir a minha pinça de 2 dedos, ó. Venho daqui até aqui, ó, certo? Seguro o meu tecido aqui. Agora eu volto daqui até aqui. Já foi uma pinça. Ó, faço isso. E vou colocar ali e vou alfinetar. Para a hora que eu costurar já ficar bem tranquilo. Pronto. Alfineta. Alfineta bem a pinça, tá, gente? Não alfineta pra fora aqui, que senão a sua pinça se desfaz. Agora que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contar meus 3 dedos. Daqui, ó, do final da minha pinça até aqui. Vai ter 3 dedos, ó. Aí aqui, eu vou jogar esse meu alfinete um pouco pra lá, porque eu vou fazer a pinça aqui, certo? Então, eu vou pegar daqui, onde eu marquei, pra fazer uma pinça até aqui. Vai ser a conta, hein, gente? O que pode variar de dedo para dedo, mas é pouca coisa, tá bom? Então, a gente faz mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Ó, opa, mais pra lá um pouquinho, ó. Pinça daqui até aqui, ó. Certo? Vou colocar esse alfinete aqui. Na hora da gente costurar, aí dá pra puxar um pouquinho aqui, tá, gente? Deixa eu já puxar logo pra ficar mais fácil. E alfinetar dentro da minha pinça, não pra fora, como eu disse. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, gente. Vou dar um espaço aqui, ó, de 2 dedos. Vou marcar 2 dedos. Certo? Mais 2 dedos. Deixa eu marcar os mesmos 2 dedos aqui. E vou vir aqui. Vocês podem fazer pinça na régua, tá, gente? É porque eu prefiro fazer no dedo mesmo, que é mais rápido. Aqui. Uma pinça. Certo? Deixa eu ver o lado da pinça. Os lados estão todos pra cá, tá? Então, vamos manter esse padrão. Aqui. Agora, aqui vai fazer a mesma coisa, tá, gente? Aqui, para que a gente não faça a pinça bem aqui em cima, a gente já pode fazer uma pinça uma atrás da outra, tá bom? Então, aqui, o que sobrou, a gente vai fazer uma pinça, ó. Já tirei aqui, tá? Não tem problema. Aqui vai ficar aqui, eu vou fazer uma pinça maior. Ó, ela vai vir e vai voltar. Por que uma pinça maior? Para que eu acabe aqui e não acabe com pinça. Tá bom? Só para ela ficar aqui, ó. Mas é indiferente o local da pinça. O importante é dar a pinça. O que a gente tem que fazer é que ele fique padronizado, tá bom? As mesmas pinças que tiver aqui tem que estar do outro lado também. Então, esse lado eu já acabei. Vou fazer desse outro lado aqui a mesma coisa que eu fiz lá, tá? Ó, daqui até aqui. Vou tirar aqui, que senão não vou conseguir pôr. Já tá aqui na pinça, já tem, tá, gente? Era o que eu tinha colocado pro lado. Então, ó, daqui até aqui, uma pinça, um espaço, né? Aí agora vai ser a pinça. Daqui, opa. A parte de cá não pode estar embrulhada, tá, gente? É assim, envergada, tem que estar rente com onde eu vou fazer a pinça, senão na hora de costurar vai dar errado. Aqui, ó, até aqui, mais uma pinça. Então, eu vou vir aqui, coloco aqui
E voltou, né? Ó, o que vocês têm que ver é que cada pinça tem 3 camadas de tecido, ó. 1, 2, 3, 4 com essa, né? Como eu já disse. Vou esticar isso daqui, ó, pra arrumar. Aqui. Nossa, que alfinete ruim. Foi. Deixa eu dar uma esticada melhor, que o alfinete foi tão ruim que não foi. Aqui tem que estar esticadinha. Pronto. Deixa eu colocar o alfinete. Pronto. E agora aqui. Vamos dar a pinça grande. Vou soltar isso daqui. Deixa aqui, ó. Ele acabou aqui. Então, eu vou vir com uma pinça grande aqui. De modo a me sobrar até aqui apenas, certo? Agora aqui eu vou alfinetar. Vou alfinetar o final aqui. Que aí a pinça eu termino de arrumar. Ó, aqui eu alfinetei, mas eu não peguei a pinça, tá? Alfineta, ó. Aqui tá pegando o final com o finalzinho. E agora eu vou alfinetar em cima da minha pinça. Ó, certo? Todo alfinetado, certinho. E agora eu vou lá na máquina e vou costurar aqui um pezinho de máquina. O que vocês têm que prestar atenção, que às vezes a gente faz a pinça, ó, e fica um pedacinho assim. Então vocês têm que tomar cuidado para, se vocês forem costurar, pegar toda a pinça, ó, porque aqui tá um pouquinho mais para cá, esse aqui tá um pouquinho mais para fora. Então dá um pezinho de máquina certinho aqui, ó, para não correr o risco de ficar um pedaço da pinça sem costurar, tá bom? Então, vou lá na máquina, vou passar uma costurinha. Costura devagar, para não correr o risco da pinça ficar andando, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui, deixa eu colocar aqui. E aí, eu vou lá na máquina, eu vou costurar devagar, como eu disse, para não correr o risco da pinça sair do lugar, tá bom? Pronto, olha só, já tá costurado, tá? Ó. Se dá pra vocês verem, porque a linha é da mesma cor, laranja, é mais complicado. Aqui, ó, já tá costuradinho, certo? Pegou tudo aqui certinho. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai fazer o acabamento, certo? Só que antes disso, a gente vai retirar um pouco esse excesso aqui, tá bom? Vou retirar o excesso todo aqui, ó. Não tira muito rente, tá, gente? Por quê? Porque aqui, quem tem máquina caseira, vai passar um zigue-zague. Quem tem overlock, pode passar o overlock aqui para finalizar, tá? Para não ficar com esse negocinho aqui. Então, eu vou retirar todo esse excesso aqui e só vou ajeitar aqui depois. Essa ponta aqui, ó, gente, não tira muito, porque a gente vai colocar a fitinha aqui ainda. Então, tira esse excesso de viés. Mas não corta muito rente essa parte aqui das quinas que a gente vai colocar a fitinha. Então, tira todo o resto, o excesso, pra gente já ver a fitinha. Olha só, depois de tirar esse excesso, tá, ó. Aí, como eu disse, quem quiser, quem tem máquina de overlock, pode passar o overlock aqui, tá bom? Quem não tiver, vai passar um zigue-zague. Um zigue-zague bem juntinho para segurar a linha e não ficar desfiando, tá bom? Mas antes de passar tanto o overlock quanto o zigue-zague, a gente tem que colocar a fitinha. Como a gente coloca essa fitinha? Ó, essa aqui é a parte daqui. A gente vai pôr essa fitinha, ó, aqui nesse meio dos dois, que a hora que o zigue-zague vir, ele vai pegar aqui o zigue-zague ou overlock, tá? O que vocês têm que fazer é olhar o lado da fitinha, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o lado mais brilhoso da fitinha tem que ficar no mesmo lado que o tecido. Não vai colocar o lado que não brilha pra frente, tá? Então, só prestar atenção nisso. Coloca aqui dentro, tá bom? Um tantinho aqui pra dentro. E aí, na hora que for passar a zigue-zague, ele já vai pegar. Deixa eu colocar aqui uma coisinha aqui. Na hora de que eu for passar o meu zigue-zague, ele já vai ficar certinho, tá bom? Ó, aqui mesma coisa. Vou abrir aqui o meio dos dois, ó. Vou pôr aqui a minha fitinha. Não põe também muito na beiradinha, tá, gente? Põe um pouco mais pra dentro. Assim, ó. Tem mais ou menos uns 2 dedos aqui. Pra não ficar
muito na beirada e correr o risco de puxar alguma coisa assim, tá? Então coloca aqui e aí já passa um zigue-zague de fora a fora, já pegando a fitinha junto. Olha só, já passei um zigue-zague, tá, gente, ó. Quando eu faço um zigue-zague para finalizar a peça, como a intenção é que não fique desfiando, a gente vai e volta várias vezes. Vai dando retrocesso de pouco em pouco, põe o pontinho bem juntinho, tá? O zigue-zague, que é para dar acabamento mesmo, que é para não ficar desfiando, tá? Hora que lavar na máquina, nem nada ficar desfiando aqui. Depois que vocês passarem zigue-zague, se ficar algum fiapinho assim, ó, tá vendo? Por conta desse tecido do brim aqui, que ele desfia um pouco mais, então vocês podem tirar, tá? Que aí depois eles não vai ficar desfiando mais. É só tomar cuidado para de cortar esses fiapinhos, não cortar o tecido, né? O zigue-zague que vocês fizeram. Feito isso, ó, aqui já tá pronta a parte da fitinha. A gente vira e já tá pronta. A fitinha é para amarrar, tá? Atrás do botijão, que aí a parte de trás fica aberto. E aqui, ó, olha só, as preguinhas que foram feitas aqui, o início aqui foi o meio que a gente marcou, tá? E aí as pregas pro lado ficaram todas pro mesmo lado, ó, pra cá e aqui no meio, certo? Então, a prega, eu sei que é a parte mais chatinha, não é que é difícil, é porque requer um pouquinho mais de paciência para fazer as pregas, tá? Mas vocês vão ver que não é nada muito difícil de fazer as preguinhas, não, tá bom? É isso, não é uma peça muito difícil de fazer, tá? Ah, gente, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui na questão da fitinha, tá? A fitinha, para não correr o risco dele ficar desfiando e depois acabar perdendo isso daqui, a gente queima as pontinhas, tá? Ó, queima um pouquinho nesse, ó, e um pouquinho nesse. Não é muito, tá, gente? Cuidado para não queimar o dedo também. Ó, que aí ele vai ficar com a pontinha dura e não vai ficar desfiando a pontinha dele, tá? Aí ele dura mais, porque às vezes você deixa sem colocar aqui, sem passar o fogo aqui, sem queimar, aí no decorrer do tempo vai só desfiando, daqui a pouco acaba toda a fitinha, tá bom? Era só isso mesmo.